2, 3 e... Pode ir, meu filho. Salve, salve, família! Só um pouquinho, peraí. É só no impacto aqui. É só na porrada. Quer matar quem de susto, meu filho? Salve, salve, família! Satisfação imensa, um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, mais um episódio do Pós-Plantão Podcast. Fico muito feliz pela audiência, pela preferência de vocês. E hoje trouxemos um convidado fantástico. Tu sabe? Vamos lá, primeira pergunta é pra tu, sabe não? Não sei. Quanto formato, tu vai dar plantão? Sim. Dá plantão, né? Pra trabalhar, pagar as é o contas jeito. que tá grande assim, Tá né? grande. Vamos fazer E o acerto. aumentando. Vamos fazer o acerto depois. Aí, Aí. no lugar que tu vai trabalhar, só aceita PJ. Tu tem Ih. PJ? PJ? É. PJ é uma especialidade? Ai, caralho. Trouxemos o convidado certo pra Pastoral da explicar o que... Juventude. PJ? Pastoral da Juventude. Não, velho. Não sei Que residência é essa? Pelo amor de Deus. Essa é de pequeno jumento. Que tá formando. Meu filho, hoje nós temos uma participação especial. O Luca, o cara brother nosso. Aqui de cima, aqui, ó. Sim. Pertinho, já só desce, meu filho. Não sei nem por que eu mandei a localização pra ele. Nossa, eu vou. É sério que a gente no mandou? Google Maps. Tanto é que eu entrei lá, eu nem falei que ia subir pra cá, né? Geralmente eles avisam Eles que vai ligam. subir. Né? A moça, bom dia, já tem a Mandei cadastrada localização, lá número da na sala. catraca. Coração, deixa eu só te falar um negócio aqui. Não sei, foi um lapso. Quantas salas eu tenho aqui? Uma, né? Uma. Mas Aqui. será dono de um andar todo. Ele tem dois. Ele tem dois. Então, desculpa lá. 2 andares. Só pra te dizer. Estamos Foi só em um lapso, processo assim, de né? mudança lá. Os ricos falam assim, estamos em evolução. O cara comprou o Estamos prédio dando inteiro, um velho. passo de cada vez. O elevador ali do lado vai ser disponibilizado só pra eles. Privativo, com certeza é com ele que a gente tem que conversar. Faz a pra piadinha É. que você falou lá, como é que é? A piadinha é de direito autoral deles. Ah, é? Não. Se eu contar ela, eu vou ser processado. Coisa boa. A piadinha geralmente que a gente ouve é: se você não faz, o Luca faz, ou o Pedro faz, ou outro. Mas todo mundo faz, a Tu gente fica. aprendeu com ele ou ensinou? Meu filho, satisfação imensa. Obrigado por ter Satisfação aceitado o minha, convite aí, tá aqui pra Muito discutir obrigado. algumas coisas que... Cara, eu acho que hoje a gente vai conversar um negócio que é meio chato pra gente daqui, que é a parte burocrática do negócio, né? Então, o que eu fiz a pergunta pro Pina é o que eu passei quando eu formei. E aí, pô, vou dar plantão, quero dar plantão, sei tratar infarto, sei entubar, sei fazer não sei o quê. Tá, e a PJ? Eu falei, e onde que tem isso? Eu não sabia, não sabia absolutamente nada. Então, acho que a gente vale a pena conversar sobre isso. Bom, primeira pergunta que eu vou te fazer, não, minto. Se apresenta aí pra galera, que às vezes a galera não sabe Primeiro, quem você é. gente, queria agradecer. Meu nome é Luca Fraz, tá? Eu sou sócio da Fraz Advocacia. Somos um escritório aqui de Palmas, Tocantins, que atua no Tocantins no geral, né? E temos várias áreas de atuação. Somos um escritório familiar. Sou eu, meus 3 irmãos e meu pai, né? Somos sócios. Além de outros advogados. Comete outro H. Carro de quê? Depois a gente conversa sobre isso, pode conversar. Vixe, Maria! Vem Maria, mas até o final desse episódio, Várias revelações várias aqui, né? revelações aí. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, cara, e ser chamado para conversar com médico e futuros médicos, que são quase médicos, né? E para mim é uma satisfação muito grande. E acho que a gente tem que ter essa troca mesmo, esse intercâmbio de ideias, de informações. Massa. Cada um se ajuda da forma que pode e cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Já vou arrumar um quadrado pra você aí. Manda. Cara, não tem mesmo que ter PJ? Mesmo se eu for eu trabalhador sozinho, eu tenho que abrir uma empresa só porque o cara lá só paga PJ? PJ é pessoa jurídica, né? É, pessoa jurídica. Não é Pastoral da pequeno Juventude. Não é pastoral da juventude, nem pequenos jumentos. Pô, foi muito grosso, desculpa, Foi muito cara. duro. Foi. Dá Cara, mais aqui. É aí que a gente começa a ver o tamanho do problema que é ser adulto, né? Nossa. O problema de ser adulto é ser adulto. Porque quando a gente forma, a gente está na faculdade, a gente estuda para ser médico. Vocês estudam para ser médico, né? Eu estudei para saber direito. Eu não vou nem falar que eu estudei para ser advogado, porque a faculdade não ensina a ser advogado. Ela ensina o direito. Assim como a medicina ensina a medicina, né? A abrir um paciente, fechar, costurar, arrumar ali, Esse é cuidar fácil. das vidas. Esse é fácil, né, doutor? Maravilhoso. Mas quando a gente forma e quando a gente entra pro mercado de trabalho, é um baque, né? Porque, beleza, você quer trabalhar
e a empresa vai te falar, ou o hospital vai te chamar, ou até o serviço público vai te falar e vai pedir para você assinar um contrato ou trazer uma pessoa jurídica pronta para você emitir nota fiscal, para você mandar para eles os documentos necessários, e você não sabe. Você não sabe para quem que eu vou. Será que eu vou para um contador? Geralmente vai para contador, né? Aí o contador que faz o contrato social, o contador que faz o contador sem a especialidade dele. Sabe o que é contrato social? Pelo menos. Sabe o que é contrato? Não, né? Tô aprendendo. Eu também tô. Tem uns meses agora que a Ariadne virou pra mim e falou: precisa assinar o contrato social. Eu falei: É autógrafo? Não, deve ser ajuda social, Sim, sei lá. sim. Aí você faz uma PJ, né? Que é o que? A sua pessoa jurídica, só você que tem esse formato de pessoa jurídica, né? É uma empresa, pessoa jurídica é uma empresa. Aí a empresa Thales Pina. Eireli. É Eireli. Eireli. Eu Thales aprendi esse Pina. nome, achei Aí maravilhoso. ele vai virar o CEO de MEI. Sabe o que é o CEO de CEO de MEI. Microempreendedor individual. É só você na empresa. Então você é o CEO, você é o financeiro. Caralho, velho, você vai sair de interno pra CEO. Pra CEO. Caramba. Ainda colocar no Instagram. É, CEO. CEO. CEO da minha MEI. CEO da MEI. Como é sua empresa? Eu e eu. Eu. E aí, é isso. Aí esses meandros Mas- a gente não sabe. Então, cara, mas não o certo, assim, porque então eu vou falar pra minha empregada lá de casa arrumar uma empresa pra eu pagar Não, PJ. não. Por que não pode? Por quê? Porque aí existem as relações trabalhistas, né? Depende muito. Se você mascarar uma relação trabalhista com uma PJ, que é o que muita gente faz, o seu empreendimento está correndo o risco daquela pessoa vir te processar, né, na esfera trabalhista. E aí, se eu parar aqui para explicar para vocês o que é uma esfera trabalhista, uma esfera civil, uma esfera federal. Não, aí tá vendo, cara, é cada um no seu quadrado. Um dia desse eu ouvi um cliente chegou com um problema muito, muito grave, muito de valores altos, e ele foi num advogado de São Paulo. E o advogado falou: olha, tal, o cara era foda na área que ele tava procurando. Aí ele foi bem sincero com o cliente, falou assim: olha, boi no pasto do outro é vaca. Aí a gente ficou: boi no pasto do outro é vaca é o quê? Vai na sua cidade e procura o melhor advogado que tem, porque eu aqui não vou conseguir te ajudar lá. Então são diferentes. Então, nichos, cada um no seu quadrado, que nem eu falei. Cada um no seu quadrado. Boi no pasto do outro é vaca. Você tem que ter a sabedoria de poder buscar ajuda quando precisa. As pessoas querem fazer na intuição. E hoje não é assim, cara. Hoje, sozinho, você não cresce. Sozinho, Mas você não não cresce. é estranho, por exemplo, quando eu tava na residência, Uhum. então eu dava plantão no hospital que eu fazia residência. Sim. E aí, eles me obrigaram a ter uma PJ. Que nesse caso aí, fui orientado a abrir com mais 2 amigos ali. Acabei abrindo uma empresa Uhum. com 2 amigos só para receber o dinheiro que caía na conta da empresa e transferia para conta da pessoa física. Sim. E nesse mesmo lugar que eu dava plantão, tinha eu que era PJ, foi mal que eu tava batendo aqui, foi mal. Eu PJ, tinha uns velhão lá que já eram concursados, Sim. e tinha a galera que era contratado CLT, Sim. pra fazer o mesmo serviço. Aí eu falei: velho, por que tem essa porra, né? Que tipo, por que um obriga de um jeito, outro é do outro, isso... Porque eu sou diferentão. Por que eu tinha que ser diferente? São as diferenças na lei, né? Uhum. O CLT, ele vai ter que cumprir horário, ele vai ter que ser subordinado a alguém, vai ter prestações mensais, que é o salário dele. O PJ, quando ele é contratado por PJ, teoricamente ele vai terceirizar esse serviço. Bruno, tô precisando de uma cirurgia aqui amanhã, você pode vir? Posso. A empresa, Bruno, vai lá e presta o serviço. E aí esse dinheiro vai cair na conta da empresa. Aí o Bruno vai ter... A empresa, Bruno, vai ter que lançar nota fiscal, né? E vai ter que recolher imposto. E vai ter que mandar no final do ano para fazer essa declaração de imposto de renda. E aí isso tudo incide em várias burocracias que a gente não sabe. Não é só abrir uma empresa. Inclusive, esse dinheiro que cai na empresa e passa para ele depois, não tem dividendos, não tem imposto, porque é dividendos. Sabe o que é dividendos? Sabe o que é divisão de lucro? Sabe o que é ISS, que é o imposto sobre serviço que você tem que pagar? Entendeu? Se você receber na sua... pra mim é uma escola de trauma. Para você receber na sua conta física direto do hospital, como é que você vai declarar aquilo? O hospital vai ter que pedir para... Então, assim,
É uma série de coisas que você tem que aprender e que você não sabe quando sai da Mas não é faculdade. uma baita de uma sacanagem o cara chegar e falar assim, eu só te contrato se for PJ porque os filhos da puta não querem pagar os direitos. É. Eu não sou um profissional igual. Porque, por exemplo, igual o pessoal da enfermagem que é contratado. Eles estão trabalhando igual eu. Por que eles têm os direitos trabalhistas deles e eu sou obrigado a fazer PJ e eu perdi meus direitos trabalhistas? É justamente Não é? isso Foda. que falta uma gestão. É legal isso, assim, do ponto de vista jurídico, a empresa forçar a te contratar PJ? Então, é que eu vou dar uma resposta bem comum no direito. Depende. Tudo depende no direito. Né? Depende do, Mas do medicina tipo, também é assim. do tipo de serviço que você vai prestar. Se for uma coisa pontual, por exemplo, você, que não eu te falei, você precisa fazer uma cirurgia, mas plantão, né? Então, chegou lá no hospital privado, vamos supor que geralmente é assim, né? Privado precisa de um traumatologista, certo? Liga pro Bruno. Bruno, pode vir? Posso. Prestou aquele serviço pontual, vai receber por aquele serviço pontual. Certo? Agora, se for todo dia o Bruno ter que ir lá, bater ponto, fazer relatório, ter uma subordinação, receber salário por causa disso, aí ele já tá mascarando uma relação de emprego com a PJ. Aí, ó, é esse trem. Aí é diferente. É justamente o que acontece, porque a gente vê assim, não é uma realidade nossa aqui, é uma realidade que você vê isso em todo lugar. Geralmente forma, aí a pessoa vai lá, ou ela é contratada como pessoa física, que aí realmente ela bate ponto, ela tem que cumprir a escala dela de 8 horas, por exemplo, numa unidade básica. Mas também existe a PJ, que é aquele que não tem direito a nenhum tipo de licença, maternidade, férias, 13º, nada. E se faltar, ela tem que colocar outra pessoa colocada no lugar. Só que ela vai diariamente, ou vai pelo menos numa rotina de 3 vezes por semana. Porque estão Então, mascarando essa Ma- coisa. é, aí, mascarando. velho. os É caras legal? são filha da puta. Não é legal, legalmente não é legal de ser joia, da legalidade, né? E isso você mascarar isso é ilegal. E aí o patrão corre o risco de sofrer esse impacto trabalhista. O dono né? da empresa. O dono da empresa, Porque o CLT tem que pagar INSS, tem um fundo de garantia, se ele for demitido ele tem um seguro-desemprego, aí o cara faz isso, geralmente fala assim, não, faz PJ, bicho, faz PJ, faz PJ, aí vira uma cultura de PJ. Aí quando acontece uma crise na empresa, que ele tem que demitir 30 funcionários, 10 funcionários, e aí, meu amigo, aí que a carga vem nesses momentos. Então, o advogado, ele não é não deve ser procurado só quando tem problema, né? Ele tem que ser um parceiro de negócio das pessoas, principalmente de quem faz negócio. É um parceiro de negócio, você tem que ver como um parceiro de negócio. Por quê? Ele vai te auxiliar a te mostrar os riscos. Se você está disposto a pagar o risco de contratar uma pessoa como PJ em vez de CLT, lá aí o advogado fala, olha, você tem esse risco aqui, se você quiser assumir esse risco, você assume, lá na frente você pode sofrer, você faz um acordo e pronto. Dá para resolver. Mas na grande escala, se for uma grande escala, talvez o risco pode impactar no negócio dele, né? E aí quando você vai fazer uma auditoria trabalhista, por exemplo, tá lá tudo irregular e fala assim, cara, isso aqui, se acontecer alguma crise, que são os momentos de crise que você tem que ter força no seu negócio, né? Embaixo, os pilares, que é aí que as empresas ruem ou vêm a ter muitos trabalhos, até sair desse buraco, demora e aí gera uma pressão muito grande nos sócios e aí vai desfazendo a empresa, né? Vai quebrando o negócio. E como é que eu não sei nem se existe nome para uma situação dessa, mas quando existe não é uma comitiva, é uma associação, todos são PJs e a associação faz o negócio com a empresa. Sim. Essa relação, ela tem um nome? Isso é legal? Como Você que fala um funciona? monte de gente numa empresa só? Por exemplo, assim... Porque eu também já- As cooperativas que tomam conta do serviço. Mas isso, cooperativo. Tava tentando achar um nome. É verdade, é cooperativa. Aí elas são contratadas a cooperativa, é o intermediador. E aí, isso pode, porque são trabalhos pontuais, entendeu? Mas aí, por exemplo, assim, nesse caso, vamos supor, eu tenho cooperativa Miuras. E aí a Miura, ela tem várias PJs dentro dela. Tem Sim. o Thales, tem o professor Bruno. Aí eu, Cíntia, que sou a coordenadora da cooperativa, faço negócio com uma empresa. Numa situação trabalhista aqui,
a situação ela vai ser ponderada da cooperativa com a empresa ou os meus envolvidos dentro da cooperativa também? Depende, de novo. Depende. Né? Nesse caso, como é cooperativa, ela é uma intermediadora de negócio, de PJ, né? Então, provavelmente você, se está na cooperativa, não presta um serviço diário ou sempre para aquele hospital. Mas é que nem eu te falo, se eu mascarar, eu faço aqui uma cooperativa, o hospital, às vezes faz o hospital, é o mesmo dono da cooperativa e ele administra os PJs. Tem isso também? Uai, É. você pode fazer isso. não Quem sei. quer mascarar as coisas consegue, entendeu? Sim, quem tiver na má fé, só para tentar mascarar o máximo possível, consegue. Mas se for uma relação pontual, que nem eu te falo, às vezes geralmente é isso, quando tem o médico PJ, é isso. Eu preciso de um serviço pontual dele, ele vai emitir uma nota para mim daquilo, e eu vou, e tá tudo bem na esfera trabalhista. São negócios, entendeu? É que nem eu te falo, o CLT ele precisa ter requisitos bem específicos para ele se enquadrar como seletista. Então, nesse caso, pode ser feito assim, entendeu? Então não tem problema, porque são trabalhos pontuais. Né, são cirurgias pontuais, são atendimentos pontuais. Agora, se for diário, ter um salário, ter uma, que eu te falei aquela vez, corre o risco. Se tiver algum problema, e aí for descoberto que está mascarando, as duas empresas respondem, entendeu? As duas empresas Mas vamos na parte prática, por exemplo. O Thales, assim, já formaram agora. Aí eles vão receber uma proposta de trabalho para ir pro hospital. Aí a proposta de trabalho requer que abra uma PJ. Eles não têm PJ, não sabem nem pra onde ir. Eu dou o exemplo desse menino aqui, mas puxando do meu, que foi um tempo, Sim. Eu não sei tempo nem desse como atrás. vai. E aí, cara, como que tu aborda no seguinte sentido? Abre a PJ porque é vantagem você fazer, porque se você não fizer a PJ, você não é contratado, você não trabalha. Ou então do tipo, cara, foge disso aí, é cilada, melhor não trabalhar. Não, é melhor fazer a PJ. Se for assim, não, é que não te falo, depende da sua relação com o hospital. Vai depender disso daí. Depende, se o cara quiser falar pra você, eu preciso de você aqui, um médico, 8 horas por dia, cumprindo a carga semanal, você vai receber 10 mil reais por mês, vai se reportar a mim, vai ser exclusivo do hospital, aí é uma seletista, aí é um seletista, entendeu? Aí ele é pessoa física. Então, mas aí o cara não tem essa opção, por exemplo, de seletista, por exemplo, lá. Ele vai querer contratar PJ. Aí ele faz, se for isso, ou ele vai lá e mete o cara na justiça depois. Quem corre o risco é o patrão. É o próprio patrão. É o patrão. É o patrão. Mas às vezes, se for uma coisa regulada a PJ, vale a pena você ter a PJ porque você paga menos imposto. Como é que você vai declarar o seu imposto de renda depois que você recebeu ao ano 120 mil reais, você não lançou, você não vai, tem que lançar o imposto, né? E aí o imposto de renda, nesse caso, vai a 27,5%. Pela pessoa jurídica, não. Dependendo dos seus ganhos, você paga 5, 7, 10, aí tem um escalonamento. Tem uns cálculos pra falar, pô, vale a pena abrir a PJ por esse salário entre aspas, né? Ou do tipo, cara, se você for fazer pontual só isso aqui, acho que não vale a pena porque os custos da abertura de uma empresa é X, a manutenção de uma empresa que você vai ter com contador, advogado, enfim, é Y, mas os impostos, tem essa conta do Vale a pena, Tem. Tem. Mas geralmente os hospitais pedem para fazer a PJ porque você vai ter que lançar a nota fiscal. E aí na contabilidade do hospital ele tem que declarar que pagou para alguém. E aí ele declarar que pagar para uma pessoa física não é tão interessante. Até para a pessoa física receber também é melhor ele receber no PJ porque paga menos imposto. E aí a divisão de lucros ou o dividendos que chama, né, da empresa, que sai da empresa e passa para você, não é tributado. Então, se você receber numa cirurgia, vamos supor um anestesista, né? Anestesista cobrou 50 mil naquela cirurgia. Se ele receber esse valor, ele vai ter que declarar. Certo? No outro ano. No outro ano. Aí esse valor vai a 27,5% só de imposto, se for na pessoa física. Se não for na pessoa jurídica, for um Simples Nacional, por exemplo, aí já começa. Simples Nacional é lucro presumido, é lucro real. E aí é de empresa. Geralmente é o Simples Nacional. Você vai pagar no escalonamento do Simples Nacional, de 7% a 17,5%. Então é bem mais baixo. E aí sai o lucro, é um lucro, né, da empresa. Mesmo que passe só 50% para a empresa e passe 50% de novo para você. O seu contador vai lançar como divisão de lucros e não é tributado. Que é, inclusive até tem uma
tinha uma proposta do governo de tributar essa Sim. divisão de lucros. Divisão de lucro. Né? E aí ia ficar bem Salgado. salgado para o empresário. Ia ficar inviável, né? Porque a gente vê como uma bitributação. Você paga, a pessoa jurídica paga porque recebeu e vai pagar, e o sócio vai ter que pagar porque recebeu da pessoa Porque jurídica. chegou. Eu vejo como uma bitributação. Mas não foi para frente, graças a Deus. No caso, tem muita gente que não traz o patrimônio da PJ para PF, né? Uhum. Mantém tudo lá. E faz uma questão de financiamento em banco, porque aí aquilo vai entrando como se fosse de desconto no caixa, não é? Meio que uma manobra que Sim, o, que manobra o pessoal... fiscal, né? Isso. Como é? Isso é validado ou isso incorre risco para mim também? Isso é uma forma de proteção de patrimônio. Você fala o patrimônio pessoal. Isso. É uma forma de proteção de patrimônio. Não, peraí, eu não entendi não. É assim, ó. Você tem um carro e tem uma casa e tem um terreno e tem uma fazenda. Você joga Maria. tudo, você joga tudo para uma, você joga tudo para uma pessoa jurídica, Aham. né? Tá tudo no nome da pessoa jurídica, patrimônio incorporado ali. Você não O tem trem nada da disso, não. holding. É, tipo isso. Só que existem formatos. Você não vai jogar a sua BMW para sua pessoa jurídica, porque aí você tá mascarando, entendeu? Se você, geralmente quem faz isso é quem tá devendo banco. Né? Devendo banco, devendo pessoas, tem muitas Você, exceções. devedor do banco. Do banco. Você, médico que pegou Mas- aquele dinheiro emprestado e não pagou e quer jogar para pessoa física, Pra para pessoa jurídica, não é tão inteligente. Serve pra agiota também, não? Cara, Não, agiota é outro esquema, né? a Jota Mas deixa eu te é falar o outra que cena. você quis perguntar. Por exemplo, você tá trabalhando via PJ, aquele dinheiro que você recebeu vai cair na conta da pessoa jurídica. Isso. Você não tira aquele dinheiro de lá Não tira ele de e lá. usa... Compra pela empresa. Então, mas... Compra tudo pela empresa. Suas compras pessoais, você fala. Tem muita gente que faz isso igual pelo que o doutor falando. Às vezes ela tá em linha de crédito, pegou um bocado de dinheiro. Às vezes a pessoa física ela é executada, não é? É. Só A que PJ... morta? Depende, foi com a Jota. se for com a Jota é executado. É executada mesmo. Não é executado Cuidado judicialmente. com que ainda nossos telespectadores vão Os ouvir bens, aí. os bens da empresa, eles ficam lá, entendeu? O Thales, patrimonial da é muito empresa. interessante isso que você falou. Que loucura, velho. Porque aí que eu falei, é mascarando as Aham. coisas. E nesse caso, a pessoa jurídica pode responder. Sim, sim. Porque você está mascarando você está escondendo o patrimônio da pessoa jurídica. Aham. Quando eu tenho uma empresa. Mas a pessoa jurídica é só o Thales. Só eu. Não é isso, quando- é se você- contraditório. Se você for MEI, aí são nuances, olha só, nuances do direito. Se você for MEI, né, o CEO de MEI, que é só você na sua empresa, Esse eu vou usar. ou LTDA limitada, né, que é só você na empresa, e a Eireli, desculpa, que até assim, se extinguiu a Eireli, virou um outro formato, mas é só você na empresa. E você começa a colocar a sua BMW lá na empresa e comprar por ela, aí vem o banco te executa e fala, não, tá na minha empresa. Não, é só você se confunde, sabe, o patrimônio. Caralho, é fraude. fraude. Essa fraude o banco consegue pegar o patrimônio da sua empresa. Entendeu? Sim. Então você não pode ter essa confusão patrimonial. E é o que muita gente faz. Preocupado. Pega o cartão da empresa e começa a comprar. Lá a compra da semana. Da empresa, eu preocupei sério, eu fiquei preocupado. Mas é isso, agora. essa confusão Peraí, patrimonial deixa eu decidir é aqui, perigosa. No direito, se você tiver alguém Será devendo que e eu for fiz isso? provado que a você... empresa Que só se confunde. mimi. Porque uma empresa, eu já vi um dia desse, o cara, até uma empresa que vende coisa para o hospital. Distribui coisa não. para o hospital. Ah, não, eu Distribui coisa para o hospital. E aí o tô limpo. cara foi executado, né? O dono da Ô, empresa. velho, foi vamos trocar o executado. termo. Executado é cobrado. É Vamos cobrado. cobrado Da manhã, judicialmente. os caras já estão... Cobrado judicialmente. E aí a gente foi O ver. direito é muito peculiar. Tava na empresa dele a BMW do cara. Então por que uma empresa tem uma BMW que distribui material? Será que ele faz o frete com a BMW? Com a É BMW. porque, Não, não, é porque o cara vende experiência, entendeu? Isso, É isso. diferente. Então ele Com chega lá, o jaleco, as luvas, tudo na BMW. Cara, Tudo na não, BMW. isso é Mas claro não, que ele vende tá experiência. mascarando. Porque se Não é. você quiser fazer um frete na sua empresa Ué, de se distribuição, tu você vai usar uma Fiorino. Não vai usar a BMW. Não, se tu recebe na porta da tua casa a carga na BMW, não vai achar que a empresa é High Society? É lógico, os caras Porra, viajam. mas é uma empresa de lucro, né? De Porque você lucro. fazer uma entrega com a Frete da BMW. BMW. Mas essa confusão patrimonial é o que muita gente faz.
Usa a empresa, não tem problema aqui, mas se você tiver um problema, essa empresa pode vir a responder junto com você. Comigo. Se você for MEI ou coisa, o seu patrimônio se confunde com a empresa. Isso é independente de fraude ou não. Mas se você tiver uma sociedade de um hospital, por exemplo, que você tem 4 sócios, nós somos um hospital, e aí os sócios começam a usar o hospital, a conta do hospital para pagar coisas pessoais, isso é, assim, é o princípio básico, o primeiro erro básico do empresarial. Você não pode misturar. Pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Porque a pessoa jurídica, foi uma invenção do humano que eu acho sensacional, porque ela se perpetua no tempo, né? Por exemplo, quem fez a Apple foi o Steve Jobs. Ele morreu e a pessoa jurídica continuou. A Apple continuou, entendeu? Independente. A Nestlé tem mais de 100 anos de criação. Os fundadores não estão mais nela. Às vezes nem os filhos. Então, assim, a pessoa jurídica é uma coisa. E aí os médicos, os advogados, às vezes, ou os empresários, não entendem disso e começam a misturar. E no começo tá tudo bem, quando não tiver problema. Só que você tem que estar fortalecido quando os problemas acontecem. Né? Porque a vida é toda hora cheia de problemas. É igual um contrato. Se o contrato existe para te ajudar no problema. Porque se não tivesse problema, meu amigo, ia ser tudo no boca a boca. Essa porra de contrato aí tem que deixar tudo com vocês, que é um mundaréu de palavra, parágrafos, capeta que nós não entende nada. Tem que deixar Às vezes nem a gente também. Nossa, Tem isso que também, não tem? alívio. Ah, então tá bom. Cara, mas me fala uma coisa aqui, tá? O cara mandou tu abrir uma PJ. Eu vou focar muito nisso, galera. Muito nisso, porque tu cair na prática é só o que tem. Beleza, tu vai ter que fazer a porra do PJ. O que o menino Processo. que tá... Exato. É isso Eu aí. quero saber do processo também. Vou chegar lá e falar assim, Luca, me formei, vou pegar uns plantões, só que eles estão me pedindo que eles querem que eu seja PJ. Eu quero saber qual é o caminho, a burocracia, o que eu tenho que fazer? faço. nesse caso, gente, o problema não é nem muito grave. Desculpa, só tomar água. Porque é foda. Quer mais? É muito Quero, foda. por favor. Arruma água pra nós aí. Então, nesse caso, o problema nem é muito grave. Porque só abrir uma PJ vai ser um MEI ou um EIRELI, TLA. Mas quem faz isso é contador. Pode ser o contador. Você faz o contrato social básico ali só para dar entrada na Receita na Junta Comercial, Receita Federal e tal. Para você ter Já começamos aí, já entrei na junta da onde? a Junta Comercial. Junta não é junta de joelho, não é junta de ombro, é junta comercial, que é Porque onde eu vou você faz o apresentar que eu, cadastro. olha, é. sou a pessoa Isso. jurídica. Quero abrir uma pessoa jurídica aqui no nome pós-plantão LTDA, entendeu? Limitada. E aí você tem que levar lá, Pegou aí? Profecia. tem que levar lá no contador, ele faz esse trâmite. Agora, se você quiser abrir uma empresa com sócio, que você vê que o negócio vai ter, que ninguém abre empresa só para abrir, a não ser nesses casos, né, de ter que receber e você não quer abrir uma empresa. Mas quando você quer abrir uma empresa com sócio, com o objetivo de auferir lucro, que a empresa nasce para isso, né, aí é recomendável você procurar um advogado. Porque o seu sócio, uma hora, você tá bem com ele, mas se lá na frente a empresa estiver bem, top, e vocês brigarem, A gente vai você fazer... tem que ter... Contrato de dedinho. Faz isso. Vai Meu ser pai. ótimo. Vai fazer as pazes se a gente briga. Meu pai sempre ensinou que é de boca. Se falou, tá Vai. Falou, tá falado. Não, Luca, a minha sempre me ensinou assim, a meu pai e minha mãe. papel. 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 Por mais que, assim, eu te amo, mas, sei lá, e se eu casar com um louco? Amém, tá amarrado em nome de Jesus. Entendi. Entendeu? Mas é isso. Olha só, você falou de casamento, né? De outras coisas que a gente entra. O médico tá lá, começou a vida dele, né? E fez uma sociedade de sucesso e fez um hospital e tem uma sociedade com 3 amigos. Peraí, cadê o pó de café? Não, é uma informação importante. Lógico que é importante. O pó de café é muito chique, então se você abrir, é algo que ele vai resplandecer no seu rosto. É da Você Starbucks, tá fumando maconha? só no domingo. E isso, meu amor, você viu? Ele é chique. Chique da Você Starbucks. trouxe um pó de café da Starbucks. É pra provar que em Palmas tem Starbucks, E o né? Palmas tem. Não é a Starbucks, Eu posso né? provar que você me pediu um café bom. Bom, Não, posso, tudo bem, mas você meteu um Starbucks.
Era bom. Era Vamos bom. continuar, Importado. Lucas. Quanto que isso vai me custar agora? Não é você que vai pagar, é o pós-plantão. Aê, viu? Aí, tudo aí. tudo se... Cadê? Eu quero Mas saber onde é que tá o isso. dinheiro. Olha disso só, aí. olha Vai só o ter? tanto que é interessante. Quando você tem, aí você fala, quanto que eu vou pagar? E você leva as dívidas, pensa que o gasto da empresa vai ser seu, e não é. Nesse caso, é um exemplo muito grande. Por que as pessoas não evoluem, as empresas não evoluem quando estão pequenas? Porque elas veem os gastos da empresa como se fosse delas, o investimento delas. Não. É a empresa que tem que se pagar. A empresa, quanto que custa o horário daquele sócio naquela empresa. Então, são todas essas nuances que a gente tem que aprender quando forma, se eu for fortalecer uma empresa. Eu falo empresa, é instituto, fazer um hospital. E hoje o que eu vejo na medicina é que os hospitais são bastante lucrativos para quem é dono. Geralmente começam com médicos, né? Que tem um olhar empreendedor. E aí ele até se afasta da medicina. Porque ele tem que gerir o hospital. A gente tem grandes exemplos. O Dr. Guilherme. Guilherme. Dr. Guilherme. do Dr. Cora, Guilherme é o dono do Palmas do Medical, Palmas que foi Medical, vendido né? pro Cora. Que veio até o grupo Cora, que comprou. Tivemos o prazer de receber ele aqui. Sim, Foi sim, Dr. Guilherme, um exemplo de gestor, né? maravilhoso. Tanto é que o Grupo Cora manteve ele, né, Sim, na sociedade. sim. E aí é um exemplo também de empresarial, de transações empresariais, né? Você fez o hospital era, o medical era vou pegar um exemplo do medical, né? O hospital deu certo. E aí vem grupos de fora para comprar aquela coisa, né, aquele hospital. Se você não tiver uma gestão dentro para oferecer para um investidor de fora, eles vão falar assim, não. Ele vai jogar ou vai jogar o preço lá embaixo e compra como se fosse Pra ajeitar. para ajeitar, mas ou ele fala, não, tô fora, isso aqui tá tudo desorganizado, não vou comprar. E eles são vorazes, esses grupos de fora. O grupo Cora são vorazes. Os caras sabem muito de empresa, sabem muito. Chega com uma banca de advogados que você fica assim, meu Deus, eu não sei de Sabe nada. aquele que eu jogo faço? Come? É. O Cora, as empresas. Cora come. Manda vir que aqui tem gestão aqui no Tem. pós-plantão. Nosso plantão tem Quem gestão. quer comprar? Vem que vem. É, minha filha. É só pegando esse gancho dela, é muito interessante também, porque se você casar e tiver um hospital de sucesso, né? O pós-plantão, um hospital pós-plantão. Ave Maria. Só casco de visão total de bens. Aí você tem que saber, porque se você separar, o seu marido vai ter 50% das suas cotas. Por isso Entendeu? que assim, as coisas ela tem que ser muito séria, porque realmente a gente não sabe. Eu entendo, parazão, todo mundo é muito fiel, porque senão é na peixeira. Mas. Onde você tirou isso, velho? Dos fatos. Fatos, pronto. Fofocas que realmente, falam. Eu tô fofocas. fora, não vou nem falar. Não vou entrar Fofocas do nessa norte. nuance. Meu Deus, eu não posso parar. Fofocas do norte. Mas sim, aí vamos seguir esse raciocínio. Aí foi lá na junta comercial e aí depois eu tenho que pagar. A média, quais são os gastos nesse trâmite? Tudo vai depender do quanto você vai receber. Se for só para receber aquilo, você não vai pagar muito caro. Para Mas abrir, abrir uma empresa empresa não é muito caro. É rápido e simples, tá? Não é caro. Eu não vou te falar aqui que eu sei o valor exato, porque depende muito do tamanho da empresa, do capital social, Mas se for só para dar entrada no contrato social, lá você paga uma taxinha Aí tranquila. taxinha de 1.000, 2.000? Não, menos, é menos. Não, é porque realmente eu não tenho... Para abrir Não, uma eu- empresa, eu acho que você vai gastar aí jogando alto. Vou jogar alto, R$2.000 Certo. para abrir uma empresa. E aí, a manutenção dessa empresa, Luca, é porque realmente, gente, Sim. eu não tenho ideia. Você já entendeu o que ela tá querendo, né? Vai. A manutenção dessa empresa, ela vai, lógico, a empresa ela vai emitir notas, mas assim, o gasto, existe algum gasto fixo, que essa empresa tem mensalmente para se manter? Geralmente é o gasto com o contador, Uhum. né? Porque ele vai fazer o seu levantamento de notas lançadas e vai gerir isso. A não ser que você queira gerir, só que eu não recomendo. Eu tenho nem Tem uma jeito, galera meu que almoço, faz, meu almoço. tem a galera que Cara. faz a própria gestão, mas deve ser um inferno Não. fazer isso daí. Não, você não Não. sabe fazer isso, cara. Você não sabe. a gente não foi ensinado Não isso. sabe fazer Não. isso. Eu não sei. Eu Tá aí uma disciplina que não valeria a pena ter na graduação, por exemplo. Ou valeria? Eu não Cara, valeria acho. pra você ter noção de quem precisar procurar. Olha aí, coisa boa. Eu acho que Verdade. poderia ter uma verdade. empresa, uma disciplina de empreendedorismo. É. Que você não vai conseguir saber tudo. Não. E se você quiser saber Só pra tudo... nortear, né, a Se parada. você quiser saber tudo, você vai Boa. fazer tudo mal feito.
né? Você não sabe tudo da medicina, você não sabe tudo da ortopedia, eu não sei tudo do direito. A medicina, como ela é muito ampla, tem matérias em que a gente chega ao patamar de saber identificar para saber quem procurar. Isso, é Exatamente. Acho que justamente. seria o mesmo caso de ter na faculdade algo É. relacionado a empreendedorismo. Saber identificar o que eu preciso para saber quem procurar. Porque Vamos fazer o seguinte, tem muita disciplina na faculdade. Vamos colocar empreendedorismo, tem que tirar uma. tem que tirar uma. É. Olha, eu não quero responder. Eu tiraria o Leninger. Vocês têm Eu filosofia? acho que eu vou- Vocês têm filosofia? Não. Tem não. Não, tu é covarde? Não, sou Covardona. Esse dia tu tava falando mal de um professor aqui. não. Oi, mentira! Mentira, que Pronto, mentira. tá aqui, ó, pra me proteger. Vai, tira uma. Deixa Calúnia. eu ver. Bicho, tira bioquímica, pelo amor de Véi, Deus. eu tinha... Como? Onde é que tem bioquímica na Hoje, grade de vocês? os 2 primeiros períodos é Tem, bioquímica. tem. Então, eu mas tiraria a bioquímica, que não serve de nada. como que não? Qual que é a estrutura de um... Não, não vem não. Vai lá, A farmácia... estrutura um lipídio aí pra nós. Me dê o papel! Bota um desenho aqui agora. A única coisa que eu preciso saber, meu Não, irmão. eu tiraria, porque é coisa muito básica. Você vê um pouco no colégio e depois você não vai usar pra nada. A farmácia... Sabe por quê? É muito engraçado essa questão aí. A gente vai entrar um tema, mas só pra comentar, que eu acho que não é muito da tua área. Mas é muito engraçado o que dentro da medicina a gente é exposto, porque dizem que é base, pra gente saber ter um outro conhecimento, e o que realmente é base de vida não tem. Não tem. Exato. Aí sacrifica a base de vida É. pra ter uma base de um conhecimento que tu não usa depois. Não é meio Eu bizarro? acho que você, que é que nem no direito, você deve aprender mais no seu internato do que na faculdade todinha. Ah, com certeza. Ixi. Então, 2 anos de internato, né? É. Sim. Você aprende mais em 2 anos do que em 5 na faculdade. É o verdadeiro viver o JK. É, você 5 tem anos em 2. porque na prática, cara, você não esquece. Você não vai esquecer. É igual na prática. Se você passou 5 anos no direito, só estudando direito, você vai advogar, você vai tomar uma porrada, que você vai assim, pô, mas tá no livro, tá na lei isso aqui, mas na prática não é assim, meu amigo. Na prática, não é assim. As coisas não funcionam assim, a prática é outra. A vivência é o que faz o profissional. Profissional sem vivência não consegue, não se mantém no mercado. Ou ele vira professor, ele vira estudioso. Vai fazer artigo científico, sem prática você não é nada. Tem um Sem ditado prática, que nada. diz que na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. E daí? Eu quero fazer Alguém uma quer pergunta café? que talvez um pouco pessoal. Mas assim, se você não quiser responder tudo, Acho que ele é casado. Gente do céu, agora minha cara foi... Eu já respondi. Eu sou né? casado. Tem 3 filhos, tá? Mentira, tô brincando. Pode perguntar. Tu namora, não namora? Namoro, A tua namoro. mulher já tava sorrindo ali, é. pensando assim, pô, vou casar, ter filho. Amor, estourou. não é um spoiler. Na verdade, eu tô esperando ela pedir, mas... Velho, Vamos fazer uma essas mulheres de hoje em dia tão difíceis, cara. Merecem coração, Não né, bicho? pede, Merecem coração. Fica enrolando a gente. Nossa, esse microfone vai voar hoje. Vai, meu amor. Faça a pergunta. Graças a Deus eu não tô sozinha. Faça a sua pergunta. Então vamos lá. Eu até esqueci. Olha, eu sabia disso. Não, Esqueceu. Deixa eu tentar emendar uma tela lembrar. Fala aí. Vai lembrando aí, Cintia. A gente forma e quer trabalhar, certo? Sim. Muitas vezes a Alguns. gente quer... Alguns, né? Alguns. Muitas vezes a gente até pensa em ter um negócio, mas tipo assim, em que eu cuide só da parte médica e que eu contrate outras pessoas sem ter que gerenciar vínculo trabalhista, sem ter que me preocupar com advogado, sem ter que me preocupar com contador. Como a atividade fim é a medicina e eu tô executando, eu que tô operando, eu que tô consultando, eu posso fazer isso de contratar todos os outros setores da minha empresa ou eu tô terceirizando relações trabalhistas? Não, Por você exemplo, consegue. Por exemplo, você quer ter uma empresa e quer terceirizar o financeiro, é isso que eu falar, quero né? terceirizar o financeiro, a recepção, o ASG, eu quero terceirizar todo mundo. Não, eu quero aí dinheiro é que não você todo, tem. calma, não é todo mundo não, senão... Mas, por exemplo, o financeiro você consegue, tem empresas que cuidam do financeiro. O meu escritório, eu não tenho um financeiro dentro dele. É uma empresa de Curitiba, você tem uma ideia, de Curitiba que faz o meu financeiro. Então, ela que faz todo o lançamento minha de de São nota Paulo. fiscal. Aí, ó, tá vendo? Entendeu? Agora, a sua recepcionista, ela não pode ser PJ. Não, né? Porque ela vai ter que chegar 8 horas, sair 18. Você vai ter que ser subordinada a você. Então, existem tipos de
de profissionais. Você Você vai pode ter terceirizar. só no se ela- Brasil ou fora também tem? Tu sabe? É, mas não é seletista, né? Aham. Chegar lá nos Estados Unidos e falar seletista. Né? Nossa, eu achei Não, são direitos diferentes. Lá em cada Mas, lugar por tem exemplo, o seu. se chegar alguém pra mim e falar, doutor, olha, é o seguinte, eu tenho uma empresa que é especializada em secretariado médico. Eu sou responsável pelas secretárias e a gente vai fazer a gestão, você não precisa nem saber quem é que tá aí no dia, Meu sonho. entendeu? Elas que vão atender seus pacientes, elas que vão agendar horário, elas que vão fazer a recepção, elas que Meu vão filho, fazer o meu pagamento. Boa pergunta. E Tu eu vai. te passo tudo no final. O Pode senhor ser, só fala com pode decolar. ser. Tu vai decolar um dia. Eu Vai, ainda acho, vai, ainda senão acho. ele Não, ele tem- vai longe. Eu tô na rabeira Ele vai aqui. ser professor da disciplina de empresa. Eu também acho. Vai. Boa pergunta, cara. É aí que eu te falo, depende. Depende. Porque vamos supor que essa empresa coloca a secretária lá dentro. Sim. E você tem uma relação com ela de... Como se fosse você o Como chefe se eu dela. fosse o patrão dela. A chance de você cair na Ah, trabalhista é contratação. grande, porque aí você tá mascarando. Mesmo que não seja você que pague e tal. Então, vamos supor que você tem um abuso dentro da empresa, ou um outro sócio seu tem um abuso, nem falo de abuso nem sexual, um abuso moral, assim, uma coisa... E aí Imposto. ela vai processar quem? Vai processar o trabalhista, o patrão dela? Não. Teoricamente o patrão é você, que ela tá te dando, ela que você tá trabalhando direto com ela. Porque eu acho que parte da mesma premissa da parte pessoal aí, que tem empresas de funcionária de limpeza, por exemplo, É doméstica. diferente. Tem a- É diferente? Pra mim era igual essa porra. Pois é, mas a funcionária do SG, ela tá lá todo dia. É. O SG é o quê? Desculpa. É o pessoal de serviços gerais, Ah, limpeza, sim. manutenção. Não, mas não é a mesma que tá todo dia, não é? É sim, por exemplo, assim, no meu condomínio, ela é uma empresa. É uma empresa Mas terceirizada. Mas é- Ah, é verdade. É, mas aí você entende que depende do contato que você tem Que com você ela. tem com ela. Entendeu? Agora, se for uma funcionária de limpeza que tá ali, você, sócio, fica direto, contato direto, tem uma subordinação sua com ela, entendeu? Ah, Porque ali ela realmente, a empresa tá indo, limpando e saindo. Isso aí. né? Ela nem, às vezes a moça nem fala ali e tal. É Ela tá- verdade. depende muito. Geralmente, funcionário, geralmente secretário tem que recomendável É você fazer recomendável CLT, tá? não aderir a essa prática, É. né? Porque é um contato muito frequente, né? E do jeito que você falou, talvez a sua... Ah, eu quero terceirizar tudo. Aham. Talvez você fique refém de você mesmo, aquilo que a gente estava falando no começo. Uhum. Porque você quer terceirizar tudo e você vai ter 24 horas no dia só. Você vai ter que fazer a atividade fim. Uhum. Alguma hora você vai ter que delegar. Alguma Você não hora vai tem que conseguir trabalhar sempre às 24 horas. Ou você vai morrer de trabalhar. Então você vai ser escravo interno. do seu... É porque Isso vai eu- ser um interno da vida. Eternamente. É porque aí eu partiria justamente para outro tipo de gestão, entendeu? Seria de fazer RH de pessoas que eu quero trazer para trabalhar comigo, ampliar o serviço da minha clínica, mas cuidando estreitamente da parte médica. Sim, Enquanto o bastidor ficaria responsável por outra galera. sim, Eu sim. quero contratar alguém que não me dê dor de cabeça com isso, para eu fazer o que eu sei fazer, Uhum. encontrar pessoas que sabem fazer também e agregar comigo. Contratar, por exemplo, uma administradora. Uma administradora Aí de você pode, empresas. mas depende da Da linha, né? linha. É muito São os Tênue, riscos, tem que calcular os riscos. Esse funcionário aqui, na prática, ele vai ter contato direto comigo, vai ser uma subordinação minha com ele. Essa aqui não. Por exemplo, o meu financeiro, eles prestam o financeiro para mim, faz as reuniões quinzenais ali e tá lá. Eu faço os pedidos, é uma empresa contratada, mas depende de qual setor você vai terceirizar. E existem os riscos ainda. Não vou te falar que é 100% seguro você contratar a sua secretária terceirizada. Talvez, na prática, pode ser outra coisa. Tá? Então, depende do tipo de negócio, depende aonde você quer chegar, depende qual vai ser o negócio. É uma empresa que vai se limitar àquilo ali, ou você quer crescer, você quer ter mais sócios, você quer construir um hospital, eu falo hospital porque geralmente são as grandes empresas do grupo de medicina, na medicina. E depende do seu nicho, né? Então, tem uma frase que eu gosto, o que você não pode medir, você não consegue gerenciar. Sim. Então, você tem que saber o ponto que você tá e aonde você quer chegar. Né? Você não treina para triatlo fazendo tirar o alvo. Né? Se você tem o objetivo de chegar aqui, você tem que saber os caminhos e quais são as nuances daquele caminho. Tá? Se você for só uma clínica,
Ah, não, eu só quero ficar na minha clínica aqui, atender os meus pacientes e vai ser só eu mesmo, sem problema. Tudo bem, existem perfis, a pessoa quer ficar ali. Tem um limite, né? Se você... tem um limite. Aí você tem que traçar outras estratégias para aumentar o seu ganho, que é aumentar o valor da sua hora, se especializando, né? Um exemplo de que eu tenho disso é psiquiatra, né? Psiquiatria que eu já fui, alguns cobram 200, outros cobram 400, outros cobram 800. E são clínicas pequenas, mas, pô, o que esse cara de 800 tem, que ele tá ganhando muito mais, trabalhando menos, que o cara de 200 tá ali tendo que trabalhar mais. Então, geralmente, é nome, é referência, é estudo, o cara é professor. Mas ele quer continuar ali na clínica dele, não quer fazer essa gestão grande, não quer ter uma sociedade, quer continuar ganhando ali os seus 20 mil por mês, tudo bem, tá, é isso. Mas mesmo assim ainda vai ter o trabalhinho de lançar a nota fiscal, de saber. E aí quando o cliente pedir os recebíveis, porque ele tem que abater no imposto de renda, você vai ficar o quê? Tem que fazer o quê? Aí você tem que lançar, aí você vai ter que ter uma secretária para te ajudar, entendeu? Então você não vai conseguir fazer sozinho, cara. Sozinho você não vai. Você não vai, senão... Desculpa o tempo, senão você vai ser para sempre um plantonista da Unimed. Você vai ser para sempre, você vai perder... beleza, o plantão paga bem? Paga isso. Quanto que tá um plantão? Hoje aqui eu sei que com os amigos médicos não pagam, mas vamos lá para São Paulo, lá para São Paulo. Não, aqui no particular hoje paga 1.000, 1.200. No público, 700, 600. Vamos supor no particular. Você acabou de formar e você ganha aí você faz seus... Eu quero fazer só 4 plantões por mês, ganhar 4 mil reais por mês. Beleza? Aí você vai crescendo, você vai tendo necessidade de crescer. Aí você vai viver de plantão, vai chegar uma hora que você não vai conseguir ter vida social, você não vai conseguir, vai viver para trabalhar. Se você tiver uma família, você não vai ter tempo para sua família. Então, assim... A gente retoma aquela fala do tipo, ser adulto é foda, né? Ser adulto é foda, bicho. Ser adulto é foda. E a nossa geração, eu falo nossa porque... Às vezes eu falo minha idade, o pessoal acha que eu tô muito acabado. Porque eu tenho... Quantos anos você tem? 26 anos. Caralho, você tá muito acabado. Eu tô muito acabado, gente. Não é experiência, eu tô muito acabado. Mas eu me incluo, mas eu tô acostumado já. Eu já olhei assim no espelho, bicho, eu tô acabado, velho. Não, mas peraí, deixa eu só ver um Você nem dá plantão noturno. Eu nem dou plantão. Talvez resolva puxando. Algum botox aí, ó. Algum botoxzinho pra gente. É muito trabalho. Deixa comigo que eu não resolvo. Eu resolvo pra você. Fechou. Então, eu falo nossa geração porque a gente vem de uma geração muito diferente das dos nossos pais, cara. Os nossos pais são guerreiros, assim. Demais. Porque, os caras ganhavam tudo na raça. Não, na gente, raça. É verdade. Eu fico impressionada como, assim, às vezes, minha avó, que sempre foi ali, ela lavava a roupa, catadora de algodão, conseguiu fazer a rendinha dela... Acabou de novo. Conseguiu fazer a rendinha Cuida dela. da sua vida, da sua pergunta aí. Deixa eu em paz. Pra não esquecer da... Vai, fica preocupado. Exatamente. E como que hoje, às vezes, a gente trabalha e não consegue. O da Andressa tá e melhor a gente quer, a nossa geração quer ganhos rápidos, crescer rápido, com pouco... Tipo assim, e não é assim, cara. Não, mas Não é sabe assim. um negócio que exemplifica bem? Não sei se vocês já viram um Reels que rola no Instagram aí. Uma menina gravando na frente do espelho e falando assim, nossa, gente, hoje eu dormi até tarde porque ontem foi muito foda, eu gravei 7 Reels e fiz 4 vídeos. Aí logo em seguida passa a véia que acordava às 5 da manhã, tratava as galinhas, fazia crochê, fazia não sei o que lá. É porque a geração dessa hoje é essa, do tipo, e cientificamente é isso, a galera, os filhos viram os pais fora de casa, se fudendo de trabalhar, não querem ter essa vida, mas também querem ter as coisas que o pai conquistou. E rápido. A conta não fecha, velho. Cara, eu falo isso porque o meu pai com 26 anos, na minha idade que eu tenho hoje, já tinha 2 filhos e tinha acabado de passar para concurso de juiz. Meu pai era juiz com 26 anos. Caralho, sério? Sim. Porra. Aí eu fico, bicho, o que eu sou hoje? Não dá uma depressão? Pô, dá uma depressão, velho. Dá uma depressão. Dá depressão, você com 26, eu nem vou então, falar eu nem tô casado, não tenho filho.
Estou batendo assim, acho que eu não sei de nada, que quanto mais a gente estuda, mais a gente vive, a gente não sabe. Aí eu fico, eu sou pai, nem pai de pet, cara. Até o meu pet eu deixei lá, eu mudei, eu saí de casa, deixei na casa da minha mãe, porque deixei lá. Não dou conta de cuidar. Não, é muita pressão. Muita pressão. Você educar um filho é difícil. É foda, velho. Mas assim, são gerações diferentes e a nossa geração tem essa vontade de crescimento rápido e não consegue aguardar o processo. Porque a vida Cara, adulta é Imediatismo. foda. Nossa, a gente bebe. A gente A gente vive. um imediatismo necessário, assim, que eu acho que às vezes eu paro pra pensar, eu falo, Cíntia, tem que ser um choque de realidade de vez em quando. Você fala, cara, você tem que esperar. Não é desse jeito. Eu concordo. Né? Não é Tem assim que viver e é o problema. É que a galera não quer ver o processo. Exatamente. Ninguém Enquanto quer não ver chega o lá, processo, não quer. eu conheço Não uma quer. pessoa que ela fala, a vida da gente ela é uma roda gigante. Por quê? A hora que você chega, não, eu vou estudar pra residência, quero passar na residência, chega na residência e fala, não, eu quero agora não sei o que. E sempre, lógico que a gente vai viver por um estímulo, mas às vezes, nesse processo todo, a gente não vive agora. A gente esquece de viver. Justamente. E aí essa comparação é o que eu falo, essa nossa geração tem que ter muito cuidado com essa vontade de crescer muito rápido. Porque senão você acaba perdendo, passando os limites éticos, né? E essa necessidade de comparação, a gente vê na rede social, fulano tá dando certo com tão pouco tempo, tão pouca idade, você vê por fora é totalmente diferente, cara. Totalmente, a vivência dela, às vezes as oportunidades que ela teve é diferente da sua. Então vive seu processo, tenha calma, nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. É o que meu pai sempre fala. Estude, trabalhe, busque ajuda quando você não sabe de uma coisa. Isso é humildade para crescer, que vai vir na hora certa, tá? Pare de se comparar com fulano da sua idade, porque ele teve outra vida. Às vezes o pai dele é rico e tá dando as coisas para ele, entendeu? Às vezes as oportunidades dele são diferentes da sua. Busque o seu, faça o seu. Busque ajuda quando tem que ajudar, psicológica, ou profissional do tipo, não sei administrar, vou buscar um administrador, preciso de uma ajuda financeira, vou buscar uma pessoa especializada em finanças. Então, assim, tem essa noção, essa noção de mundo, mas também tenha calma para crescer. Crescer dói. Crescer dói, dá medo, crescer machuca. Tanto é que quando você está crescendo, você tem dor de crescimento, o seu corpo não está acostumado. E para você crescer profissionalmente, vai doer, você vai ter que tomar decisões que vai te dar medo. Mas a adrenalina do medo e da coragem são a mesma. O que muda é a atitude. Né? O que muda é a atitude. Você tem a adrenalina do medo, é a mesma coisa. Né? E a da coragem, quando você vai, é a mesma adrenalina. O que muda é a sua atitude. O medo vai te paralisar ou ele vai te dar um... Se tá com medo, vai com medo mesmo. Isso. E ter aquilo, você tem que suportar o processo de crescimento. Tem que suportar o processo. Senão você vai ser para sempre um refém da mediocridade. Eu morro de medo disso. O senhor de MEI. Também, se você quiser ser, tudo bem. Tudo bem. Não, porque tem uns filhos da puta que gostam de cancelar a gente aí. O cara falou mal, e outra, você quer assim, vai, nem todo mundo tem a visão empreendedora de querer ter grandes empresas. Às vezes o cara quer ser um contratado de hospital ou ser um PJ de hospital que faz aquilo e ganha aquilo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa ele, cada um com a sua visão. Mas tenha em mente que você vai ter que entender um pouco dessas questões da vida adulta. Porque eu vejo gente querendo... Eu já vi cliente assim... Quer ser adulto, velho. Querendo... vamos fazer isso rápido. Querendo fazer as coisas e calma, tem riscos aqui que você tá correndo, essa sociedade não tá boa, seu contrato aqui... Na cara que nós toma direto, esse seu contrato tá fraco, que se você crescer, lá na frente vai dar problema, então tenha paciência também para ouvir quem tá ali para te ajudar, os especialistas. Mas né? talvez esse seja o principal problema, é saber quem escolher para te ajudar. Porque imagina, tu tava me falando agora há pouco que minha empresa de financeiro, acho que você terceiriza. Financeiro você terceiriza. Caralho, se você for terceirizar... Eu fiquei pensando assim, como é que o cara terceiriza a parte financeira? O dinheiro dele, quem gerencia é outra pessoa, outra empresa. Porra, tu tem que saber escolher essa empresa. Meio fim, né? Não cara. Então, vou fazer um contrato que vai me render uma bolada depois, né? Quem que vai fazer esse contrato? Será que o cara tá fazendo um contrato certo?
A gente não tem a menor noção de como faz isso, saca? Conhecer, aí é relacionamento, aí você tem que buscar. Aí os profissionais dessa área têm que saber se posicionar no mercado. É igual o ginecologista. Hoje eu vejo que você falou que quer fazer ginecologia. Na nossa geração nova que está crescendo, e nós vamos ficar velhos, os nossos amigos vão ficar velhos, a nossa geração vai envelhecer e provavelmente eles vão ser os nossos clientes lá na frente, né? A sua amiga de infância vai ter filho e vai te procurar, vamos supor. Hoje, antigamente você postava um outdoor, tava lá você, ginecologia, ou era no boca a boca. Hoje você tem que estar dentro da rede social, entendeu? Então essas pessoas da nova geração, hoje olha o Instagram, deixa eu ver se essa pessoa sabe mesmo. Ela só posta, poxa, que eu não posto nada, pô, como é que eu vou ter confiança nessa pessoa, sendo que ela não me dá nenhum conteúdo e tal. Então é essa diferença que a gente tem que ter da nossa nova geração, né? E saber quem procurar, você tem que saber se portar no mercado para ter essa confiança e também conhecer pessoas e trocar ideia com outra pessoa que teve experiência e tal. Nossa. Né? Saber organizar. E o financeiro, eu recomendo sempre terceirizar, cara. Sempre assim, não vou falar sempre, porque sempre é muito forte. Mas é interessante, porque se você tiver uma pessoa no financeiro da sua empresa, geralmente provavelmente ela vai ser seletista e ela vai ter que tirar férias, né? E aí quando ela tirar férias, quem que vai fazer o seu financeiro? Você? Que está ali focado só na gestão ou no fim, né, na atividade fim, fazer cirurgia e tal. Então, quando você terceiriza, a empresa vai... Essa é a vantagem de você terceirizar alguns setores. Porque eles vão manter ali sempre, e se acontecer alguma fuga de caixa, algum roubo, assim, a pessoa tirou o dinheiro do hospital, você consegue processar a empresa que às vezes tem lastro para te ajudar, né? Então, saber procurar também a empresa certa, não vai entregar na mão de qualquer um. Né? Você entregar aquilo assim... Bom demais. Bom demais. Perfeito. Não lembrou da pergunta? Eu lembrei. Então fala, esqueceu de novo. Não, mas você acabou entrando no assunto. Porque assim, é muito difícil você escolher uma pessoa pra estar ali te representando. Vai mesmo. Pra estar te representando, né? E cuidar daquilo, assim, confiar aquilo que é tua vida, né? Aquilo que você tá fazendo. Que nem você confiar o seu financeiro. E às vezes você escutar, eu chegar aflita pra você e escutar você falar assim, não, calma, vai ter solução. Quando você fala isso, por isso que eu falei que às vezes é muito pessoal, realmente eu devo acreditar assim, vai ter solução? Vai ter como resolver, porque muitas vezes a gente procura quando a merda tá feita. Quando a merda tá feita. E aí vamos passar isso pra advocacia, né? Eu acho que isso é mais responsabilidade de quem tá oferecendo serviço do que de quem quem tá procurando. Porque você chega no advogado ou na pessoa, você vai confiar naquela porque você já tá ali, entendeu? Então cabe a mim, que você tá me procurando, ter uma experiência ou conseguir te passar, velho. Então pode falar assim, não, vai dar certo, no final não dá, eu falo, me lasquei. Então, essa responsabilidade é mais de quem tá oferecendo serviço, quem tá procurando. Porque eu vou no médico, eu confio, cara. Eu fui indicado por um amigo, eu vou confiar, mas o cara faz uma merda. Mas por exemplo, existe situações que o cara chega lá com a merda feita e tu fala assim, cara, bicho, desculpa, é o que mais mas existe. Realmente não tem condições. Eu bato na tecla o tempo inteiro de ter, acabou de formar, velho, tem um advogado pra chamar de seu, contrata as consultorias, contrata a galera pra trabalhar contigo, assessoria. E como escolher? Aí é problema da vida adulta, cara. Você vai ter que saber se aquela pessoa, naquele contato ali, é confiável. Entendeu? Você precisa entender isso também. Vai ver relacionamento, o né? tanto de coisinhas que tem na prática médica do dia a dia que tu vai falar assim, não sei o que fazer. E não é técnico, é do tipo, não sei como me portar pra eu não tomar pau depois, tomar um processo, não sei o que. Não tem jeito, tem que ter, cara. É começar fazendo escritório, certo. Pra finalizar, no escritório, a gente não dora a pílula, não. Fala assim, seu caso é delicado. A gente vai dar o máximo que a gente pode. Não vou te prometer resultado. Lá a gente não promete resultado. É ser sincero. Se você chegar no advogado e ele falar, cara, esse aqui é 100% de certeza. Não, que causa ganha. Cuidado. Porque é uma atitude não muito ética você prometer um resultado que depende, não é só dele que depende. Depende de um juiz que tem um pensamento diferente, depende da outra parte que vai ter o contraditório. Então, assim, a gente não dora a pílula. Fala assim, seu caso é delicado, as chances, ao meu ver,
são essas. E se tudo der errado, pelo menos no final a gente chora junto. Já E com essa nós terminamos O meu nosso episódio. É isso, cara. Luca, velho, valeu demais, cara. Obrigado pelo bate-papo. Muito aí. obrigado. Acho que essa conversa aqui tem muito pra onde Estender, ir. né? Vai que um Muita dia isso aqui coisa. vira um A grande gente nem entrou programa. na modinha que é road familiar. É, não, Ih, mas... proteção Isso vai, patrimonial. calma, eu vou Calma. dobrar ele, vai virar um Vamos fazer- programa. Vamos fazer umas Eu tenho. dobradinhas Esse sou aí. só eu sou o mais novo, né? Do meu sócio. Tem mais 4 lá pra falar. Então tem Vou trazer ele pra fazer o programa. a gente pode falar sobre road familiar, família, proteção de patrimônio, processo administrativo disciplinar que acontece muito com vocês quando você trabalha pro Estado. Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar. Agradeço demais, Bruno. Pô, Valeu, cara. primeiro episódio, assim, eu me senti até um pouco nervoso de estar nos olhares dos médicos. Só as autoridades. Só as autoridades da medicina aqui. As autoridades. Mas é isso, cara. Valeu demais. Obrigado. Não, a mensagem que eu deixo é: não tenha medo de crescer, mas tenha humildade para reconhecer quando você precisa de ajuda. Isso. Né? Show de bola. É isso. Show de bola. Beleza? Meus filhos, obrigado pela presença de mais um episódio. Feliz demais por vocês, ver o crescimento de vocês. Acho que essa conversa reflete muito dos bastidores, que eu vejo vocês evoluindo, todos vocês. Fico extremamente feliz. E o pessoal de casa aí, espero que a gente tenha aberto de alguma forma a cabecinha de vocês, porque daqui a pouco, neguinho, chegou o carimbo, tu vai precisar de ajuda. Então usa a última frase do Luca que vai impulsionar vocês vão ter sucesso na carreira. Beleza? Forte abraço, Valeu. Deus abençoe, até a próxima. abraço. Valeu. Muito bom.